Boa noite a todos vocês. Mais uma noite de muita gratidão de poder estarmos juntos mais uma vez. Convido a todos, antes de começarmos a fazer o estudo da noite, vamos fazer uma oração, elevando o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Mestre Jesus, a espiritualidade que já preparou esse momento para que pudéssemos nos unir. Fechamos os nossos olhos, imaginemos uma luz suave, ela nos envolve, ela vem lá do alto. Os nossos pensamentos estão voltados para este momento e nós elevemos o nosso pensamento e pedimos: Senhor Jesus, que a Tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar em meus dias, que eu não seja instrumento do mal para ninguém, que a Tua bondade me ensine a ser melhor e que Teu perdão me incline à misericórdia para os meus semelhantes. Que assim seja. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça e esteja sempre aqui entre nós. Que assim seja. O tema a ser apresentado hoje encontra-se no 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Mas falarei especificamente a respeito do item 18, bem sofrer e mal sofrer. Deus criou nosso livre-arbítrio, que é a causa do bem e do mal, e também criou a lei de causa e efeito. Esse vai ser o início da nossa linha de raciocínio. O Evangelho nos diz: a cada um será dado de acordo com suas obras. E Jesus disse que os escândalos, que são os males, os pecados, são necessários nesse nosso mundo. E de fato, como nos ensina a doutrina espírita, nosso mundo é de provas e expiações, ou seja, é um mundo de sofrimentos. E nós temos aqui um pensamento de Kardec que fala sobre os males em nossas vidas. Ele diz assim para a gente: às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Temos que ter sempre em mente que o mal em si, o sofrimento em si, ele não purifica ninguém. Ele não eleva o homem a planos mais altos, não. O que purifica e eleva o homem é a forma como o homem, como ele aceita e reage a essas atribulações da vida terrena. Todos os que vivem em mundo de expiações e provas passam pela dor e pelo sofrimento, pela sua própria condição de imperfeição moral, muito aquém do seu desenvolvimento intelectual. A maneira como o espírito vive essas naturais atribulações, se assim podemos dizer, é que faz a diferença. Daí estar no Evangelho o bem e o mal sofrer. Trata-se exclusivamente de como escolhemos encarar as contrariedades que a vida nos oferece. Bem sofre aquele que, confiando em Deus e nas suas leis, compreende e aceita a justiça e a necessidade dessas atribulações, não se rebelando, não se desesperando, mantendo-se sempre equilibrado, espiritualmente falando, sentindo e sempre fazendo o melhor que pode para superar as dificuldades. Isso tudo colabora para amenizar as atribulações ou eliminá-las mais depressa. Aceitar as dificuldades e aflições dentro da compreensão da justiça e do amor de Deus é diminuí-las, é manter-se equilibrado para reagir no bem apesar delas, é conseguir compreendê-las como oportunidades de exercitarmos a nossa paciência, tolerância,
nossa humildade, nossa coragem, nossa fé, a confiança em Deus e em si mesmo, superando e aproveitando essas contrariedades como uma lição, um aprendizado. Saber sofrer é demonstrar amor e confiança em Deus e nas suas leis. É ser humilde, considerando-se igual a todos os seus irmãos, sujeitos às mesmas contrariedades. É confiar na justiça divina, que não mantém privilégios. Ela dá a cada um segundo as suas obras e o seu merecimento. Já aprendemos isso. Se bem sofridas, se bem suportadas, o homem pode ultrapassar seus supostos limites, suas imperfeições, levando-o à perfeição possível, compatível com seu grau de evolução. Assim, provas bem suportadas são aquelas que fazem a pessoa crescer, que servem de aprendizado, que quando termina, o ex-sofredor diz: sou outra pessoa, cresci e amadureci, percebo a vida sob outra forma. Isso é saber sofrer. O homem já percebeu que as aflições do viver na terra são proporcionais ao que ele pode suportar, como vemos em ditados antigos e populares. Deus dá o frio conforme a coberta. O fardo é proporcional às forças. E sábios são os que assim aceitam. Deus não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é sempre proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais deslumbrante quanto mais penosa tiver sido a aflição. Daí a importância de se apoiar numa fé sempre ardente, crendo na bondade de Deus. O sofrimento, as atribulações próprias da terra devem libertar o espírito de suas mazelas espirituais, oferecendo lições a serem aprendidas pelo raciocínio, pela sensibilidade, a fim de que assim ocorram as mudanças internas. Por isso, Lacordaire escreve: quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. O Mestre Jesus já havia nos informado disso quando ele nos deixou a seguinte mensagem: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E analisando a afirmativa do Cristo com um olhar mais abrangente, nós concluímos que existem males, aflições, tribulações, mas elas são inerentes ao nosso planeta. A questão não é existir essas aflições, tribulações. A questão é como enfrentamos, como sofremos diante delas. Quando Jesus pronunciou bem-aventurados os aflitos, porque o reino do céu lhes pertence, certamente não estava referindo-se ao sofrimento por si só, porque o sofrimento por si só não gera elevação. A postura que tomarmos diante do sofrimento é que vai gerar essa elevação. Essa é a nossa liberdade de escolha, o bem sofrer ou o mal sofrer. Se temos aflições que não podemos evitar, também há aquelas que podemos amenizar. Essas aflições estão relacionadas aos nossos sentimentos, tais como a inveja, o ciúme, mágoa, revolta, a ira, a vingança, o orgulho. Sentimentos que nos causam sofrimentos e que poderíamos evitar. Depende só de nós combater esses maus sentimentos. Jesus dirige-se aos apóstolos dizendo: dou a minha paz, deixo a minha paz,
mas não a paz que o mundo dá. O mestre fazia menção que a paz que ele referia-se não é aquela que nós buscamos nas felicidades da vida, quando tudo vai bem, sem grandes compromissos ou sacrifícios, quando nós já temos saúde e fartura. A paz que Jesus diz, a paz de Jesus, é aquela serenidade, aquela calma, aquela confiança, aquela resignação na luta da vida, quando as coisas não dão certo, quando a saúde está frágil, quando a dificuldade aparece. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 80, o título é Como Sofres?, apresenta um esclarecimento a respeito disso. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Para a mentora espiritual Joana de Ângeles, o sofrimento ele se apresenta como uma enfermidade e ela aconselha que se faça um tratamento conveniente, em que se invistam todos os valores ao alcance, para assim atingir o bem-estar e o equilíbrio físico-psíquico. Nossa passagem aqui pela vida corporal é extremamente importante para que possamos cumprir os desígnios de Deus, por meio de ações materiais que nos auxiliam no desenvolvimento da inteligência e da moral. No uso da nossa relativa liberdade, podemos fazer coisas que afrontam as leis divinas. Agimos em oposição ao Criador, muitas vezes, sem nos preocuparmos com as consequências. Daí resulta o nosso afastamento das boas ações, cujo efeito qual é? É a dor. E essa dor só vai se cessar quando chegarmos à conclusão que precisamos mudar. Principalmente quanto à nossa vontade egocêntrica, que insiste em prevalecer em muitas ocasiões, em muitas situações de nossas vidas, mesmo sem termos razão. Allan Kardec, em nota à questão 933 do Livro dos Espíritos, ele reflete sobre as diferenças existentes entre as criaturas e os resultados obtidos por elas, de felicidade ou de infelicidade. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz desde que nos pode satisfazer. Ao passo que aquele que nada pede de supérfluo é feliz, mesmo com os outros considerando isso um desastre, uma desventura. Dr. Viktor Emil Frankl é um neuropsiquiatra austríaco. Ele é criador da logoterapia. A logoterapia trata-se de uma psicoterapia cuja finalidade é auxiliar o paciente a encontrar sentido em sua vida. A história do Dr. Viktor é a seguinte: ele foi prisioneiro dos nazistas em campos de concentração, entre eles o de Auschwitz, sendo reduzido a uma vida extremamente dolorosa e miserável, até ser libertado. Seus pais, seu irmão e sua esposa foram todos mortos em outros campos de extermínio. Ele resistiu bravamente a essa desafiadora prova que lhe fazia sentir diariamente as angústias de esperar a cada momento pela sua exterminação, além da saudade pungente que guardava de seus afetos distantes. Em seus trabalhos terapêuticos, um dos argumentos essenciais defendidos por ele é descobrir o sentido da vida e do sofrimento. Um dos principais fundamentos da logoterapia está em que a principal preocupação da pessoa não consiste em evitar a dor, mas sim ser capaz de ver o sentido da dor em sua vida. Essa é a razão por que o ser humano está pronto até a sofrer, sob a condição, é claro, de que seu sofrimento tenha um sentido. A fé em Deus permitiu que esse homem extraordinário
ajudasse outras tantas pessoas sofridas após as experiências que ele teve. Ele soube tirar proveito das lições que recebeu, sem se sentir completamente derrotado nas lutas enfrentadas pela sua sobrevivência. Ele aceitou o desafio de sofrer corajosamente e encontrou um verdadeiro sentido em sua vida ao tentar compreender profundamente as razões do sofrimento para si e para milhares de seres humanos. Em página psicografada por Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel pergunta a respeito de como tem sido nosso empenho no serviço a executar em benefício daqueles que sofrem. A pergunta é a seguinte: como temer o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? E a resposta é: gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. É graças a Deus que o homem, com o tempo, consegue se libertar das maldades que ele mesmo provoca a si, das reações que ele mesmo deve sofrer devido às suas ações impensadas e impulsivas, atendendo ao simples desejo de satisfazer seus caprichos, não dando conta do mal que causa a si e ao próximo. E como já sabemos e aprendemos, todo o mal será dissolvido um dia e será revertido para o bem. Bem, termino por aqui. Espero que esse conteúdo possa ter inspirado vocês a uma reflexão. Mais uma vez deixo a minha gratidão, o amor de Cristo, a paz de Cristo para todos vocês e agradeço imensamente a atenção que vocês me deram. Uma boa noite e até a próxima. Fiquem em paz e sempre na companhia de Deus.